O objetivo da arqueologia não é comprovar a veracidade da história bíblica, né? Muitas pessoas entendem que a arqueologia tem uma função apologética a cumprir, como se você devesse estudar arqueologia para mostrar que a Bíblia é verdadeira. Mas, na verdade, não. A Bíblia é verdadeira porque é a palavra de Deus, né? Não existe uma palavra mais confiável do que a palavra de Deus, né? Você não precisa da validação da palavra de um homem para que a palavra de Deus seja verdadeira. Não existe um testemunho superior ao de Deus, né? Mas a arqueologia lança muita luz sobre a história bíblica e torna a história bíblica muito mais vívida para nós, né? E quanto aos evangelhos, de forma específica, né, nós temos muitos exemplos de como a arqueologia bíblica contribui para a nossa compreensão dessa história registrada nos 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, né? No curso eu menciono alguns desses exemplos e talvez eu possa mencionar um outro aqui, né? Não vou mencionar todos para que o pessoal possa pegar no curso lá, né? Exatamente, por favor. Mas nós podemos pensar, por exemplo, na casa de Pedro, né? Casa de Pedro lá em Cafarnaum. Esse é um achado arqueológico bem interessante. Os cristãos primitivos não se reuniam em catedrais, em igrejas, nem em edifícios construídos especificamente para a reunião cristã. Os primeiros cristãos se reuniam em casas. Isso aconteceu por muito tempo ao longo da história, pelo menos nos 3 primeiros séculos. Então, no primeiro século, os cristãos se reuniam em casas, inclusive os apóstolos, né? E um grande centro da fé cristã no primeiro século era a cidade de Cafarnaum, né? Uma cidade que foi muito importante para o ministério de Jesus e a cidade onde habitava Pedro com seu irmão André, né? E os outros apóstolos, Tiago e João. Todos eles habitavam lá em Cafarnaum e Jesus chegou a morar também nessa cidade e exerceu lá um ministério importante. Foi descoberta, na verdade, em Cafarnaum, uma catedral octagonal, né? Uma catedral que tinha 8 pontas. Essa catedral era da Idade Média, mais ou menos do século V da nossa era, né? Mas esse tipo de catedral era construída para homenagear um lugar importante para a fé cristã, né? E qual lugar importante essa catedral celebrava em Cafarnaum? Os arqueólogos escavaram essa catedral do século V e descobriram que debaixo dela havia uma casa do primeiro século. Uau! Uma casa do primeiro século. E essa casa, conforme se descobriu, era uma casa em que os cristãos prestavam culto a Deus no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Por muito tempo, essa casa foi usada como lugar de culto pelos cristãos em Cafarnaum, né? Um cômodo dessa casa foi adaptado para receber reuniões cristãs. Então, as paredes possuem inscrições cristãs, símbolos cristãos, né? Isso começou a ser feito mais ou menos na década de 30 do primeiro século. Ou seja, logo que a igreja surgiu, os cristãos de Cafarnaum começaram a se reunir nessa casa. Na época de Jesus, né? Ou logo depois da ressurreição de Jesus, e também na época dos apóstolos. E por que, então, essa casa se tornou tão importante para a fé cristã, a ponto de uma catedral ser construída lá para celebrar essa localidade? A maior probabilidade que nós temos é de que essa casa talvez tenha pertencido a Pedro ou a outro apóstolo, como André, Tiago, João, né? Mas seja como for, mesmo que essa casa não tenha sido de Pedro, ela provavelmente foi frequentada por Pedro por outros apóstolos quando passavam por Cafarnaum, porque era nessa casa que os cristãos cultuavam a Deus no primeiro século, né? Então, se você tiver a oportunidade de ir para Israel, né, você que nos assiste, você pode visitar, hoje em dia, a chamada Casa de Pedro em Cafarnaum. Uau. Você pode ver lá, tirar fotos e com certeza uma experiência muito emocionante. Você vai estar num lugar onde os apóstolos com certeza estiveram, onde os nossos irmãos do primeiro século prestavam culto a Deus, né? Esse é um dos meus achados arqueológicos preferidos, para dizer a verdade. Uma coisa bem bacana mesmo. Que legal, quando você for, me leva.